Está treinando aí, sente aquela queimação muscular, sente aquele cansaço e não sabe por que isso acontece? Fez o seu treino de perna, tá andando travado, tá andando igual o cadeirudo com as pernas abertas. E andando igual o cadeirudo, acho que ficou meio estranho, hein? Você quer entender por que você sente isso? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou explicar tudo para vocês. Olá pessoal, tudo bem? Para você que ainda não me conhece, eu sou o Fernando de Mello, eu sou personal trainer e hoje eu vou falar sobre dor muscular tardia, aquela dorzinha que a gente fica sentindo 2 ou 3 dias após o treino, tá bom? Então eu vou começar aqui agradecendo, tá? A pergunta de uma seguidora que é a Silmara, que ela relatou que fez um treino e começou a sentir dor. Então eu vou ler aqui para vocês a pergunta dela, tá? E o nosso vídeo vai ser aí baseado nessa questão, nessa dúvida, tá? A Silmara perguntou aqui, ó. Gostaria de esclarecer um fato ocorrido comigo. Mudei de treino e um dia após comecei a sentir bastante dores. Dores para me locomover, subir de escada, pois moro numa casa de 2 andares. O treino realizado foi um treino específico para pernas, no qual tinha muito agachamento. Legal. Muito obrigado pela sua pergunta, tá, Silmara? E a gente vai responder muito bem e aprofundar um pouco mais aí nessa questão, tá bom? E se você ainda não me segue, pode me seguir, fique totalmente à vontade, tá? Para me seguir pelo Instagram, Facebook, YouTube e no YouTube ative o sininho de notificações para você receber todos os vídeos aqui de todas as semanas sobre exercício físico e saúde. Vamos lá? Primeiramente eu queria falar um pouco da dor muscular que a gente sente no momento do treino, tá? Porque a dor muscular que você sente no momento do treino é diferente daquela dor que você sente pós-treino, tá? Então, o que causaria essa dor muscular ali quando você está treinando? Você sente aquela queimação e não consegue mais fazer o exercício físico. Nada mais é do que o acúmulo de metabólitos. O que isso quer dizer? Quando a gente começa a treinar, fazer algum exercício físico, independente do seu nível de treinamento, você vai utilizando as fontes energéticas do seu corpo, né? E quais são as fontes energéticas? A gente tem a fosfocreatina, que é a nossa primeira e mais rápida fonte de energia, a gente tem a glicose, que é o açúcar, né? A gente tem a gordura, e em último caso, quando a gente utiliza todas essas fontes energéticas, a gente utiliza a proteína como fonte de energia, depois que a gente já esgotou todas as outras fontes, né? Quando a gente vai fazer um exercício muito prolongado. Então, basicamente, quando a gente começa a treinar, a gente começa a gastar essas fontes energéticas e isso vai fazendo com que o nosso músculo vá ficando fadigado, cansado e vai acumulando elementos, né, desse processo metabólico bioquímico que faz com que o nosso músculo contraia. O que isso quer dizer? Na hora que você está fazendo exercício físico ali, você começa a gastar a fosfocreatina, começa a gastar a glicose e isso vai gerando H+, vai gerando lactato. E esse lactato, ele leva, né, quando a gente tem um índice de lactato alto no nosso músculo e na corrente sanguínea, é um sinal de que a gente está chegando à fadiga, a gente está exaurindo o nosso músculo. E quando a gente utiliza ali, principalmente a glicose como fonte de energia, a gente gera muito H+, que é uma molécula que é ácida. Então essa molécula causa acidose, principalmente ela causa acidose no nosso músculo e causa aquela sensação de queimação na hora que a gente está fazendo exercício físico, né? Há um tempo atrás a gente achava que era o ácido lático, né, que causava essa dor no momento do treino. Mas basicamente não é não, tá pessoal? Porque a gente não produz ácido lático na verdade quando a gente gera energia. O que a gente produz é lactato e o lactato ele não é ácido, ele é básico, tá? Então existe uma confusão de conceitos aí. Então basicamente o que leva essa queimação no momento do treino é a produção desses metabólitos e o principal deles
é o H+, que é utilizado aí para gerar energia no nosso corpo na hora da gente fazer os exercícios físicos, tá bom? Principalmente aí a musculação. E isso é um processo natural, é um processo de intensidade do treino e de fadiga, né, que você vai sentir ali na hora que você está realizando o exercício. Então, basicamente, na hora do treino, é isso que causa essa dor muscular. Agora já a dor tardia, aquela que você sente de 1-2 dias, tem pessoas que passam até uma semana sentindo essa dor, né? Ela já é um pouco mais complexa, tá? O que acontece? Basicamente, acontece um rompimento da fibra muscular, né? As nossas fibras musculares, elas ficam dessa maneira, assim, ó. A gente chama de posição interdigital. Quando a gente contrai o nosso músculo, por exemplo, aqui o bíceps, ó, eu tô contraindo aqui o bíceps, esse músculo do braço, eu estou aproximando as fibras musculares. Quando eu estendo o braço, eu estico o braço, eu estou distanciando as fibras musculares. E potencialmente, quando a gente faz o exercício de extensão, aqui é chamado de exercício excêntrico. Quando a gente faz o exercício contraindo e aproxima as fibras musculares, é chamado de exercício concêntrico. Essencialmente, a fase excêntrica, quando a gente estica o nosso músculo, tem maior potencial de causar o que a gente chama de microlesão. É um pequeno rompimento da nossa fibra muscular, que não é nada patológico, você não precisa se preocupar, eu tive microlesão, isso vai me atrapalhar minha saúde, vai me impossibilitar de fazer exercício físico. Não, essa microlesão é um processo natural, né, que acontece no nosso músculo devido ao estresse mecânico. Você está colocando peso ali ou fazendo exercício que você não está habituado, você vai ter essa microlesão, tá? Porque é um estresse ali que acontece no seu músculo. Então, principalmente quando você faz essa fase excêntrica, que você alonga o seu músculo no movimento, você tem mais microlesões. Por quê? Na fase excêntrica, você consegue pegar cerca de 20 a 30% de mais peso do que na fase concêntrica, né? Por exemplo, nesse exercício de bíceps aqui. Se você for fazer um agachamento, provavelmente você vai conseguir agachar com mais peso, mas na hora de levantar pode ser que você não consiga. Vamos supor que você coloque 20 quilos aqui nas suas costas e faça o agachamento, sobe e desce tranquilo. Se eu colocar uma carga de 30 quilos, pode ser que você consiga agachar, mas não consiga subir. No agachamento, a fase excêntrica é na descida. Então, sempre na fase excêntrica, a gente vai conseguir pegar mais peso. Isso é para qualquer músculo, em qualquer exercício. Por que isso acontece? Porque na fase excêntrica, a gente tem a ação de componentes elásticos, ligamentos, tá? Do nosso músculo, que ajudam a gente a fazer o exercício, então a gente consegue fazer com mais peso. E em contrapartida, esse tipo de movimento excêntrico, ele causa mais microlesões, que é esse pequeno rompimento da fibra muscular. Então, quando a gente está treinando, a gente tem esse estresse, né, mecânico no nosso músculo e ele causa essa microlesão. E aí, devido a essa microlesão, a gente sente essa dor tardia, né, que é de 1 ou 2 dias aí pós o treino. E isso não é nada patológico, como eu já falei, né? Você não precisa se preocupar, ficar com medo, nem ficar se entupindo aí de medicamento, tomando os medicamentos para tirar a dor, tá? Ou ficar colocando gelo ou bolsa de água quente, não precisa necessariamente disso, tá? Para diminuir esse efeito. É natural que isso vá acontecer, tá? Principalmente se você é iniciante, né? E por que isso acontece, né? Como eu falei, é um estresse mecânico. Mas normalmente ele acontece quando você ainda não está adaptado ao treino, como a pergunta que a Silmara fez que eu li lá no início. Ela começou a fazer um treino diferente e esse treino promoveu essa dor muito forte na perna, né? Como ela relatou, fazia muito agachamento. Então provavelmente ela não estava adaptada a fazer um treino nessa intensidade e nessa quantidade. Então gerou um estresse mecânico alto para a musculatura dela e causou essa microlesão. Depois que a gente se adaptou ao treino, provavelmente essa microlesão vai diminuindo, né? Depois ali de 2, 3 semanas, se você continuar com o mesmo treino, com a mesma intensidade, provavelmente você não vai sentir mais dor nenhuma, tá bom? E essa dor sempre é mais intensa
quando você está começando a treinar, né? Como eu falei, é um processo de adaptação. Se você nunca fez nada e vai aquele primeiro dia lá na academia, com certeza depois nos outros dias você vai sentir dor. Para quem já é treinado, só vai sentir essa dor se ele mudar muito o treino ou colocar mais carga ou mudar alguma forma aí a intensidade do treino dele. E será que eu só vou ter resultado se eu sentir essa dor muscular? Será que o meu treino realmente só funciona quando eu sinto, quando eu tenho essa sensação de que estou dolorido ou não? Então, pessoal, não é bem assim, né? Existe aquela famosa frase, né? No pain, no gain, que significa nada mais do que sem dor, sem ganho, né? Mas a ciência está mostrando que não é bem assim, né? Tem um estudo bem interessante, se eu não me engano foi publicado em 2016, 2017, pelo Damas, um pesquisador brasileiro, que teve repercussão internacional, esse estudo na verdade, que ele mostra que basicamente não é esse dano muscular, né? Esse rompimento da fibra muscular, essa dor, que necessariamente faz você ter resultado e, por exemplo, ganhar massa muscular. Que principalmente ali, depois que você diminui essa dor muscular, que você começa a ganhar mais massa muscular, na verdade, é o contrário, né, basicamente, né? Então, os estudos atuais estão apontando para esse sentido aí. Por que que isso acontece, né? O que a gente pensava anteriormente? Que quanto mais você ali dá aquela paulada no músculo, né, com mais intensidade você treinar, mais resultado você vai ter, quanto mais dor, melhor. Não é basicamente isso, tá, pessoal? Esse estudo avaliou as pessoas treinando por 10 meses, né? Então aí seria 2 meses e meio, né, de treinamento. E basicamente no início ali, nas 3 primeiras semanas, as pessoas tiveram muita microlesão, né? Tiveram bastante microlesão ali porque estavam se adaptando ao treino. Depois que elas pararam de diminuir essa microlesão, elas começaram a ganhar mais massa muscular, que foi ali em torno das 10 semanas, tá? Já tinha um resultado de ganho de massa muscular significativo e tinha muito pouco microlesão ou quase nada de dor. Então, assim, basicamente o músculo começou a se desenvolver quando diminuíram essas dores e quando diminuiu essa microlesão. E como que eles avaliaram isso? Eles fizeram, né, através da análise do músculo, né? Que eles fizeram ali a biópsia. A biópsia, o que é a biópsia? Você coleta, tá, um tecido muscular, uma parte do tecido muscular, uma agulha que ela tem uma lâmina, você enfia ela no músculo e aí você faz a coleta de uma parte do músculo. E aí você consegue avaliar o que está acontecendo no músculo naquele tempo. Então, eles viram ali que nas primeiras semanas teve muita dor muscular, né? Muita microlesão, e depois, quando reduziu tudo isso, é que o músculo começou a crescer, a se desenvolver mais. Então não é basicamente o fato de você ter mais dor muscular que significa que você vai ter mais resultado. É um processo natural do treino que faz parte da sua adaptação ao treino, mas não quer dizer que necessariamente você precisa disso para ter resultado, né? Principalmente quando a gente fala aí de pessoas que às vezes têm alguma limitação, né? Se é idoso ou se tem alguma doença. Normalmente, nesses casos, a gente não vai poder treinar em altíssima intensidade. Porque imagina comigo, se uma pessoa já tem dificuldade para andar, como no idoso, por exemplo, de 70, 80 anos, sei lá, ou ele teve alguma lesão, ou sofreu alguma queda, ou você está se recuperando, não precisa nem ser idoso, né? Você está se recuperando de alguma lesão, alguma coisa que você precisa desenvolver aos poucos. Então, nesse caso, se a gente fosse pensar que é a microlesão que proporciona resultado, essa pessoa não teria resultado se ela treinasse com uma intensidade um pouco mais baixa. Mas não, com certeza você consegue ter resultado sem ter essa grande dor muscular no outro dia, tá bom, pessoal? Mas é um processo natural e se você gosta dessa dor muscular, de sentir isso também, não tem problema. O importante é que você não foque só nisso, ficar pensando, hoje eu treinei e não senti essa dor muscular, então meu treino não funcionou, não valeu, ou o professor está muito mole, o meu personal aqui, o treino que ele me deu não fez eu sentir dor. Calma lá, pessoal. Isso também é um pouco preocupante, assim, no sentido de que se você também sempre treinar no seu limite, sempre sentir aquela dor intensa, sempre ficar mudando o seu treino, isso também pode trazer uma lesão para você, né? Sobrecarregar a sua articulação ou até mesmo o seu músculo, e te atrapalhar aí no desenvolvimento do treino. Então você não precisa sempre estar ali no seu limite, sempre fazendo o máximo. É importante que você
aprenda a modular isso, tá? E tenha uma boa orientação para você controlar isso também. Então é basicamente isso aí. E é bem interessante, né, que esse conceito é bem novo, assim, né? Como eu falei para vocês aqui, esse estudo é aí de 2016 a 2017, tá? E tem outra pergunta também que é bem interessante, né, que as pessoas fazem e que aí do outro lado, né, tem as pessoas que adoram sentir essa dor muscular e tem pessoas que não gostam, né, que se incomodam, que até às vezes desistem de treinar porque estão sentindo essa dor, né? E a pessoa fica muito preocupada, mas será que tá tudo bem comigo? Então, para você que não quer sentir essa dor, o que você pode fazer? Você pode diminuir a intensidade do seu treino e diminuir o volume dele, tá? Como que você diminui a intensidade? Colocando menos peso, tá? E como que você reduz o volume do treino? Você pode fazer menos repetições ou fazer menos séries. Às vezes você chega lá na academia, você vai fazer 3 séries de agachamento, por exemplo, com 20 repetições. Você pode fazer menos, você pode fazer 2 séries com 15 repetições, por exemplo. Você vai fazer um exercício de flexão de braço lá para peitoral. O que você pode fazer? Reduz a quantidade de repetições e de séries também. E aí o que você pode fazer também? Dá um intervalo maior durante a semana. Você treinou na segunda-feira, você pode treinar na quinta ou na sexta. Treinou na terça, treina na quinta e na sexta. Dá intervalo entre os dias de treino, que aí você vai conseguir recuperar melhor e também vai conseguir treinar melhor depois novamente, tá? Se você fizer em dias seguidos os seus treinos, você está com muita dor, né? Isso vai atrapalhar a execução do seu treino, do seu movimento, e aí você pode sobrecarregar, às vezes fazendo o exercício errado, sobrecarregar alguma articulação e ter alguma lesão aí. Então é interessante que você dê um tempo, tá, para fazer um treino do outro e diminua a intensidade e vai progredindo aos poucos a sua carga. Se você progredir aos poucos, provavelmente essa dor pós-treino vai ser bem menor se você já querer progredir de uma vez, aumentar muito o peso, já chegar com tudo na academia, né? Que é normal, né? Quando a gente começa a treinar, você nunca treinou, tá parado, quer retornar, você volta com tudo querendo pegar aquele mesmo peso que você fazia antes, querendo correr na mesma intensidade que você corria, querendo pedalar na mesma intensidade que você pedalava. Então, para você não sentir tanto essa dor, o recomendado é que você dê um descanso maior, tá? E voltando lá para aquele artigo que eu falei, por que então será que a gente tem mais resultados, né, depois que diminuíram essas microlesões? O nosso músculo, vou explicar aqui brevemente, tá, pra gente não se aprofundar muito e não ficar difícil o assunto de entender. O nosso músculo, ele é constituído de proteína, né, as nossas fibras musculares lá. Então, quando a gente causa esse micro-rompimento, né, essa microlesão, o nosso músculo ele vai utilizar a proteína que a gente ingere na nossa alimentação para reconstituição muscular. Você rompeu lá o músculo, você consome proteína, a proteína que você consumiu, ela vai reconfigurar o seu músculo de novo, ela vai recuperar aquela microlesão. E depois que você já se adaptou, você está mais forte, você consegue controlar mais o seu músculo. Então aí você começa a desenvolver mais massa muscular, porque aí você diminui a quantidade de microlesões e a proteína que você ingere é mais utilizada para aumentar a sua massa muscular. Então é basicamente isso aí que acontece, né, no nosso processo de adaptação e de ganho de massa muscular, por exemplo, tá bom, pessoal? Vamos lá, vou começar com a pergunta da Mariana aqui, tá? A Mariana perguntou o seguinte: a dor muscular pós-treino significa que o treino foi eficiente? Pessoal, já comentei aqui, tá? Mas eu vou falar mais um pouquinho, tá? Não significa que se você sentiu dor que o treino foi realmente eficiente. Como eu falei aqui, antigamente a gente pensava, né, nisso, né? Que era essa dor muscular que proporcionava o ganho de massa muscular, o resultado para o nosso desempenho físico, para nossa hipertrofia, né? Mas não é, a ciência já está mostrando que na verdade existem outros caminhos, né, outras possibilidades e que você não precisa necessariamente sentir dor para você ter resultado, né? E essa dor geralmente ela tende a acontecer só no início e não é no início que realmente você tem mais resultado, é com o decorrer do seu treino, né? Se você pegar uma pessoa aí que treina já há muito tempo,
ela não fica sentindo dor o tempo todo, né? Essa dor muscular intensa. Normalmente as pessoas sentem no início, né? Ou realmente quando muda o treino, né? Quando muda muito o treino ou aumenta muito a intensidade. Mas isso não necessariamente quer dizer que você vai ter mais resultado, tá bom? E é importante aí também ter a cautela, né, para você não sempre só ficar buscando isso, né, essa dor muscular, porque aí você pode se sobrecarregar aí, né, sobrecarregar sua articulação ou acabar se machucando. Então é importante que você faça o exercício numa técnica correta e vai progredindo aos poucos, tá? A Silmara fez outra pergunta aqui bem interessante, tá? Como eu faço para identificar que devo alterar meu treino e intensificar mais? Todas as vezes que eu fizer essa modificação, sofrerei essas microlesões? Legal, Silmara. Então, quando que a gente vai mudar o nosso treino? É interessante estar assim, como eu falei, no pain, no gain, né? Não é basicamente isso, mas como eu colocaria isso? Sem esforço, sem ganho. Não basicamente sem dor, sem ganho, mas sem esforço, sem ganho. Claro que se você treinar ali também muito levinho, não sente dor nenhuma, não sente nada, tá bem fácil, você não fica nem ofegante, nada. Isso também não vai promover benefícios para você ou melhora de desempenho. Você precisa se desafiar no treino, né? E aí isso vai de acordo com o seu objetivo. Se você quer ganhar massa muscular, o ideal ali é que você sinta, né, a fadiga muscular. O ideal é que você fadigue o seu músculo, né, para estimular ele a crescer, por exemplo. E no treinamento aeróbico é a mesma coisa, você precisa se estimular, se desafiar para você ter uma melhora no seu desempenho, né? Senão, no máximo ali você vai manter o seu nível de treinamento, né? Mas é importante, por exemplo, uma estratégia que você pode adotar é que em uma semana você pode pegar mais pesado, por exemplo, se você for fazer musculação, em uma semana você foca em pegar mais peso, trabalha com menos repetições, fazendo ali de 8 a 12 repetições, depois na outra semana você pode fazer um treinamento com mais repetições, fazendo de 15 a 20 repetições, aí você vai oscilando, trabalhando em intensidades diferentes, mas aí seria bom você ter uma orientação para fazer isso, tá? E como que eu sei quando eu devo progredir no meu treino? Quando estiver fácil, é simples, tá? Se estiver muito fácil, se você está fazendo ali no seu treino, vamos supor, agachamento com 10 quilos e você faz 20 repetições, provavelmente esse peso já está leve para você, tá? Você consegue fazer com mais peso, tá? E você consegue progredir aí na carga, né? Por exemplo, né? Mas isso é bem simples. Se tiver fácil para você o treino, por exemplo, se você faz corrida, você consegue correr 5 km tranquilo a 10 km por hora, talvez você tenha que adotar outras estratégias para intensificar o seu treino. A partir do momento que aquilo começa a ficar fácil, você não fica mais ofegante, você não sente todo aquele esforço com o seu treino, aí sim você já pode progredir, né? Isso é uma coisa muito particular. Tem algumas pessoas que já desenvolvem com mais agilidade, né? Tem pessoas, como tem um aluno meu agora que começou a treinar comigo recentemente, em pouco tempo ele dobrou a força dele, por exemplo, no exercício de supino. Outras pessoas não vão ter essa facilidade, né? Outras pessoas vão levar mais tempo para ter esse resultado. Porém, você sempre pode progredir, né? Depois que o exercício já está fácil para você, que você já aprendeu a executar ele corretamente, né? Isso é uma coisa importante, porque tem pessoas que ficam pensando só na intensidade, no peso, na quantidade e não pensam na qualidade, né? Você consegue executar aquele movimento com precisão, com controle, você faz bem aquele movimento, você já não sente tão cansado com aquele movimento, então legal, você pode progredir, você pode colocar mais peso, pode fazer mais repetições, você pode correr mais, nadar mais, então é basicamente isso, pensar na técnica, executo bem, controlo bem o movimento, tá fácil para mim? Posso progredir, então é basicamente isso, e aí não sempre, né, pensar na intensidade, tem pessoas que às vezes não conseguem correr 5 km perfeitamente, né? A pessoa fica insistindo, vai até o limite, né? Em todos os treinos, corre o máximo que pode, às vezes não tem o condicionamento, não tem o fortalecimento ideal para fazer aquela atividade, ela acaba se machucando. Ou na academia também, né? Quer mostrar para os outros que é mais forte, ou está impaciente para esperar o seu próprio tempo e respeitar o seu próprio corpo, ela coloca muito peso lá e vai fazer o exercício, se entorta todo, joga o peso para a coluna,
faz um movimento todo errado, na hora que vai fazer a elevação do braço, deixa o peso cair, não controla o movimento. Então tudo isso você vai tirando até em partes a atividade do músculo e vai sobrecarregando a sua articulação, né? Então isso não é positivo. Então o ideal seria esperar você fazer a técnica correta e se ficar fácil para você, você vai progredindo, tá bom? E sempre que eu mudar, vai causar essa microlesão? Não necessariamente, tá? Assim, se você mudar muito o seu treino ou aumentar muito o peso, provavelmente sim, você vai ter essa microlesão. E como eu falei, é um processo natural do treinamento, não é nada que vai prejudicar a sua musculatura ou a sua saúde, tá? Você pode sentir essa microlesão, não é nada de ruim assim, mas ela não é necessariamente o sinal de que você vai ter resultado e você pode sim progredir o seu treino sem sentir essa microlesão, mas para isso você precisa fazer um negócio bem gradativo, né? Sem grandes mudanças. Mas se você tiver uma mudança grande ali, né, de exercícios, de estímulo, sim, com certeza você vai sentir essa microlesão, tá bom? A outra pergunta bem interessante da Silmara aqui, como que eu identifico a diferença da dor da microlesão para uma lesão séria mesmo que eu tive do treinamento, né? Então é basicamente assim, a microlesão, você vai identificar que ela acontece ali 1 ou 2 dias após o treino, tá? E normalmente ela some, no máximo ali de 4 dias ela some, né? Principalmente quando você já está um pouco habituado a treinar, né? Às vezes ela dura 1 dia só. Para quem nunca treinou, às vezes a pessoa começa a treinar, às vezes demora 1 semana para essa dor passar, né? Que tem pessoas que são mais sensíveis a essa dor. Se essa dor perdurar, mais que isso, provavelmente ela não é uma dor natural de microlesão do treino. E também, se você sentir dor nas articulações, né? Se você começar a sentir dor no cotovelo, no ombro, na lombar, no joelho, aí não é dor de microlesão natural do seu treinamento. Aí o ideal é que você investigue, tá? Veja qual que é a causa dessa dor e adapte o seu treino para que ele não cause mais dor nesse sentido, né? O ideal é que o treino nunca cause dor em articulações de você, em joelho, ombro, pescoço, lombar, que for. O importante é que nunca você tenha dor nas articulações durante os treinos. Se você sentir a dor, para o exercício que você está fazendo, converse com o profissional que te acompanha, mude a estratégia de treino, porque sempre é possível você treinar, mesmo você tendo uma lesão, tá? Lógico que aí se a sua lesão for um caso cirúrgico, for um caso muito grave, é aconselhado que você não treine, né? Ou se você tiver numa crise de dor, se você tiver com a coluna travada ou com o joelho muito inchado, aí você não vai treinar, lógico. Mas tem lesões e casos que você consegue sim treinar e o treinamento, na verdade, vai te ajudar a melhorar essa lesão, né? Desde que ele seja feito de maneira correta e faça o fortalecimento ali do seu músculo para proteger a sua articulação. É basicamente isso, né? Então, assim, se você sente dor nas articulações, provavelmente não é essa dor de microlesão e aí eu aconselho que você procure um médico, né, para avaliar exatamente o que está acontecendo. A Raquel fez uma pergunta bem interessante aqui, tá? Pode treinar todo dia mesmo sentindo dor muscular? Olha, você até pode treinar, mas não é muito aconselhável. Por quê? Como eu falei anteriormente, se você está com uma dor muito intensa, isso vai atrapalhar a execução do movimento. Então você não vai conseguir executar com a técnica perfeita. E na verdade o seu músculo ele precisa de um tempo de descanso para ele se desenvolver. Durante o treino, o que a gente faz? A gente gasta nossas fontes energéticas, a gente fica exaurido, a gente cansa, né? Então, durante o treino, a gente dá o estímulo para o músculo. Quando a gente descansa, aquele dia que a gente repousa, o nosso sono, nesse momento a gente come, se alimenta, é nesse momento que o nosso músculo se desenvolve, né? E cria tudo aquilo que foi estimulado no treino, que você desenvolve sua musculatura, que vai gerando as adaptações que você estimulou com o treino. Então é importante que você faça o descanso. Você pode sim treinar todo dia, mas o interessante é que você não treine todo dia o mesmo grupo muscular. Se você treinou ontem perna, faça um treino de membros superiores hoje e dê pelo menos aí 48 horas de descanso para treinar o mesmo grupo muscular, tá? Porque aí você consegue treinar melhor e ter mais resultados. Tem pessoas que vão conseguir
ter resultado treinando todo dia o mesmo grupo muscular. Porém, são poucas pessoas, né, e é um caso bem individual. Mas normalmente, quando você consegue descansar mais, dá 48 horas de descanso ali de um treino para o outro, todo mundo praticamente tem resultado assim, tá bom, pessoal? Então, é interessante sim você dar um descanso e não treinar todo dia aquele grupo muscular. Mas a tendência é que quanto mais treinado você fique, menos dor muscular você sinta. Então, vamos supor que você faz flexão de braço, ou abdominal, prancha, barra fixa, qualquer exercício que seja. Vamos supor que você começou a fazer esse exercício todos os dias. Aí você faz lá uma quantidade, vamos supor lá de barra, 10 repetições. Aí você está super adaptado. Aí provavelmente você pode treinar todo dia que você não vai sentir dor. Agora, se você quer desenvolver o seu potencial, você quer melhorar o seu desempenho, o ideal é que você não treine todo dia aquele mesmo grupo muscular que você quer desenvolver. Porque algumas pessoas, até mesmo treinando todo dia aquele grupo muscular, pode ser que perdam massa muscular, perdam um pouco de força. Por quê? Você acaba sobrecarregando aquele músculo e não dá o tempo necessário dele recuperar e se desenvolver. Então eu não aconselho não treinar todos os dias o mesmo grupo muscular, mas você pode sim treinar todos os dias, desde que você aloque bem esses exercícios, né, esses grupos musculares, dando aí um intervalo correto entre os treinos, tá bom? A Luciene Abreu mandou aqui uma pergunta. É verdade que beber água antes e durante o treino diminui as dores depois do treino? Não diminui, tá? Assim, é importante que você beba água. A água é excelente para o funcionamento das nossas células, para hidratar, né? Para a gente ter o controle ali de tudo aquilo, do funcionamento, né? Do nosso corpo, para a quantidade de sangue, para o metabolismo ali da nossa célula, né? Para a gente se hidratar. Então, é importantíssimo o consumo de água. Porém, ele não impede que você tenha essa dor muscular, não. Você não vai deixar de ter dor muscular porque você tomou água. Como eu falei, essa microlesão, essa dor que a gente sente pós-treino, ela é efeito, né, do estresse mecânico que a gente tem no treino. Ou seja, de você ter colocado o peso ali, resistido àquele peso, você ter feito um esforço que você não estava habituado a fazer. Então a água não vai mudar esse esforço, ela não vai tirar essa microlesão. É a mesma ideia, né, de quando as pessoas falam, vamos fazer o alongamento antes do treino, porque o alongamento antes do treino vai evitar que eu sinta dor. Não vai evitar. Alongamento é ruim? Não, alongamento é excelente. Eu mesmo adoro fazer alongamento, já fiz muitos anos de capoeira, até já fiz ginástica, né? Então eu gosto muito de alongamento e eu acho interessante, né, para você aumentar a sua amplitude, melhorar alguns desvios posturais, né, que é muito bom também. E para melhorar a postura, né, se você tem aí algum problema de postura, porém ele não evita você sentir essa dor, porque isso é causado pelo estresse mecânico, né? Você pode alongar o quanto for, que não vai impedir que você sinta isso. E no momento do treino também não vai impedir. Por quê? No momento do treino você sente porque você está gastando energia e você está exaurindo o seu músculo. Então ele vai produzir alguns elementos que são ácidos ali e vai causar aquela queimação no seu músculo. Então o fato de você alongar ou tomar água não vai mudar esse efeito, tá bom? Então, o que você pode fazer para diminuir isso é fazer um treino com menos carga, com menos repetições, né, mais leve, e também, com certeza, com o tempo essa dor vai diminuir, tá bom? Se você manter a constância ali, treinar toda semana certinho, depois de 3 semanas, se você manter esse mesmo ritmo, esse mesmo treino, com certeza você não vai ter quase nada ou praticamente nada de dor, tá bom? O Esdra mandou aqui também uma pergunta, né, bem parecida com o que a Mariana já tinha falado, né? Se eu não sentir dor depois do treino, quer dizer que eu não treinei o suficiente? Não, Esdra, não quer dizer isso, tá? Como eu já falei aqui, né? Essa dor é um processo natural, principalmente quando a gente não está adaptado, né? A maioria das pessoas pensam isso mesmo, né? Natural. Até um tempo atrás eu mesmo pensava isso, né? Tem que treinar até sentir dor. Acabava com o aluno chegava no dia seguinte lá na academia, ou aqui treinando em casa comigo mesmo, treinando online, né? Perguntar, eu não senti dor, ou até mesmo eu perguntava antes, né, para os meus alunos, antes mesmo do teu canal, né, falava, você não tá sentindo dor, não ficou com nenhuma dor do treino? Aí o aluno falava, não tô sentindo nada. Aí eu já pensava, hoje eu vou acabar com ele para ele, na próxima vez, ele não conseguir nem andar. Mas não é basicamente isso, tá, pessoal? Esse conceito vem mudando e a gente tem que amadurecer, né?
essas ideias para criar uma melhor estratégia de treino que seja mais segura, eficiente, né? E que a gente possa dar continuidade a essa prática. E como eu falei, se você gosta de sentir essa dor, você gosta de fazer um treino mais puxado, tudo bem, você pode fazer, desde que seja com a técnica correta e tenha uma boa orientação aí para você não se machucar, tá bom? Mas não é necessariamente o fato de você sentir dor que quer dizer que o seu treino foi eficiente, não. A Rosa Bueno comentou aqui que está seguindo meus treinos e está se sentindo muito bem. Muito obrigado, viu, Rosa? Eu fico feliz em saber que os meus vídeos têm ajudado aí muitas pessoas e que elas têm se sentido melhor, né? Porque esse é o objetivo aqui do canal, passar coisas para que vocês se sintam melhor, se sintam mais saudáveis e que tenham segurança naquilo que vocês estão fazendo, né? Então o mais interessante é isso. E é isso, se você ainda não me segue, tá? Me siga aí no Facebook, Telegram, Instagram, porque eu ficarei muito feliz de ter a sua presença aqui e de responder todas as suas questões. Se você tiver alguma sugestão também de tema, alguma coisa que você queira saber mais, se aprofundar mais, pode deixar nos comentários, tá, desse vídeo também. E não esqueça de ativar o sininho de notificações caso você esteja me assistindo pelo YouTube para você receber todas as semanas os vídeos sobre exercício físico e saúde. E é isso, pessoal. Um abraço e até mais!